Meus irmãos, luz e paz para todos. Hoje, em meu Namastê, vamos continuar falando sobre o livro O Ocultismo de Papos, da editora Madras. Por engano, eu falei no outro vídeo que era a editora Pensamento, mas a editora é Madras, né? E é o capítulo 3, que fala sobre metafísica. Então, nesse capítulo, o Papos fala muito sobre espíritos, sobre energias espirituais, como espíritos elementais, espíritos elementares, né? Que você vê esse nome elementais desde a época de Platão, Sócrates, que já falava sobre esses termos, e a metafísica, né? A ocultista, a mestra Helena Blavatsky também falou muito sobre isso, né, nos seus trabalhos da teosofia, né? Aliás, o Papos também tem um lado teosófico grande, né? Ele era maçom, ele era Rosa Cruz, né? Rosa Cruz, Max Handel, e também estudioso da teosofia. Então nós temos primeiro que definir a diferença entre espíritos elementais e espíritos elementares. Então, o Papos mesmo faz essas definições, né? Ele confirma essas definições, que os espíritos elementais, eles são como são seres da natureza, né? Seres que habitam a natureza, como espíritos da terra, da água, do ar, do fogo, né? Que seria os elementais, seriam os gnomos, elfos, salamandras, silfos, ondinas, enfim, uma infinidade de espíritos que habitariam os 4 elementos, e também a quintessência, que os metafísicos chamam de o éter, ou o ser etérico, a energia etérica, que seria a parte espiritual, a parte divina. E é interessante falar que essas forças, os espíritos elementais, não são forças nem para o bem e nem para o mal, né? Na verdade, eles são energias, lógico, que protegem a natureza, mas são energias neutras. Tanto é que o mago, ele pode utilizar dessas forças, né? O mago, o magista, pode utilizar as forças de uma forma positiva ou negativa. E Papos faz bem uma comparação como você tem um cão, né? Você tem um cão de guarda, você cria um animal, um cachorro, né? Um cão. E esse cão, ele pode ser um cão policial, um cão caçador, e você pode treinar ele para atacar as pessoas, né? Se você fala assim, ataca aquela pessoa, ele vai atacar porque ele vai achar que aquilo ali vai proteger o dono dele, né? E às vezes ele vai cometer algo ruim, né? Ou fazer utilizar o cão para proteger. Então, o responsável não é o espírito elemental, é aquele que utiliza das forças. Então, você pode utilizar as forças para o bem e pode utilizar de uma forma maléfica. O espírito elemental, ele não tem discernimento do que é bom ou do que é ruim. Ele é fiel àquele que trabalha com ele, né? Então, a responsabilidade é da pessoa que trabalha com aquela força. Então, os espíritos elementais são espíritos inocentes, espíritos da natureza que não têm o discernimento entre o bem e o mal. E eles estão numa fase inferior ao ser humano. O ser humano está numa posição superior aos espíritos elementais, né? E daí nós temos, então, os espíritos elementares. Então, lembra que os espíritos elementares vêm de elemental, único, um elemento. Por exemplo, a terra é elemental, o plural elementais. Já os espíritos elementares vêm do espírito elementar. Seriam restos psíquicos do ser humano, desdobramentos que o ser humano deixa, energias que o ser humano deixa na Terra. Então seriam desdobramentos do espírito. Quando o espírito desencarna, ele deixa desdobramentos na Terra, né? Esses desdobramentos seriam os espíritos elementares, né? Então, voltando, os espíritos elementais, eles nunca foram humanos. Eles poderão ser um dia, de acordo com a evolução da metempsicose, mas eles são energias da natureza. Já os espíritos elementares, não. Eles são de origem humana, né? E eles podem ser, são restos psíquicos desses seres humanos, e de forma astral, que acontece depois da morte. Então, pode ser os chamados cama-rupas, cama-loucas, como dizia Blavatsky, né? Cama-rupa é o corpo dos desejos. Cama-louca, o corpo dos remorsos. Então, os desejos positivos que o ser humano deixa, as coisas boas que o ser humano deixa, eles podem ser
em forma de energia. Por exemplo, a pessoa desejava fazer muito bem à humanidade, né? Então ajudar as pessoas. Então às vezes uma entidade que aparece num terreiro de Umbanda, num centro espírita, aquele ali pode ser um cama-rupa daquela entidade, né? Daquela pessoa que foi na Terra, e ela quer fazer o bem, vai às vezes fazer curas e tudo, mas é um desdobramento, porque o espírito vai embora para outras encarnações, ele está em outras vidas, mas aquele desdobramento dele permanece no plano terreno durante um tempo, até ele não ter mais função e ele se dissolver. Assim acontece também com cama louca. Cama louca é o corpo dos remorsos, é os chamados fantasmas, aqueles espíritos que ficam vagando. E muitas vezes aquela entidade já está até reencarnada, mas o desdobramento dela fica lá, assombrando tudo, né? E já teve até relatos sobre isso, de pessoas que encontraram o próprio cama louca, né? Ser assombrado pelo próprio fantasma de uma outra vida. Às vezes acontece isso, uma pessoa está aqui e ela às vezes até é incomodada pelo próprio eu dela de outra encarnação. Então esse cama louca também se dissolve com o tempo, né? Então aí também aqueles chamados quiumbas, né? As larvas astrais, que são restos negativos que o ser humano deixa, e até as entidades demoníacas de modo geral, como os incubos, sucubos, espíritos que são vampiros do sexo, também são espíritos elementares, são energias que são desdobramentos de seres humanos, e de acordo com essas pessoas vão evoluindo, de acordo com esse espírito da evolução desses espíritos, aqueles cama-roupas e cama-loucas, eles vão se dissolvendo com o tempo, né? E temos também, o Papos também fala muito das imagens astrais, né? Que no mundo, ele diz assim: tudo que existe no plano físico deixa um reflexo no plano astral. Então são os espíritos elementares. Pessoas, objetos e emoções criariam uma espécie de impressão energética. Então são chamados também aquela energia criada pelo pensamento, chamadas formas pensamentos. Você, com a forma pensamento, você pode criar um ser. Muitos criam um gênio chamado fragal. Fragal é um gênio criado pela mente da pessoa. E esse gênio pode trabalhar utilizando as forças da natureza. Então, o fragal, ele é uma força que ele engloba várias energias da natureza, da terra, da água, do ar e do fogo, e fica como se fosse um gêniozinho, né? Uma fada. Aliás, quando você vê aquelas fábulas dos gênios, o gênio da lâmpada, é nada mais isso do que a pessoa que cria uma força. O gênio, ele vai responder ao amo dele, né? Então, aquela simbologia do gênio e do amo é exatamente do mago utilizar aquela força da natureza para criar, para fazer alguma coisa para aquela pessoa, né? Através da magia, através da força que ele vai invocar na natureza, ele vai utilizar aquele gênio para fazer alguma coisa para ele, né? Em prol dele ou em prol de alguém, né? E aí, se ele vai fazer de uma forma positiva, quer trazer o bem ou o mal, isso vai depender dele. Porque na magia não existe, na verdade, a magia branca, a magia negra, a magia é magia, é uma só. Agora, o que vai definir o que ela vai ser, se ela é branca, se ela é negra, é o uso da pessoa. A pessoa vai utilizar aquela magia para fazer o bem, você pode considerar aquela magia branca. Se ele vai utilizar para fazer o mal, pode se considerar que é magia negra. Se ele usa a inveja como força, é uma magia cinzenta. E tem outras cores mais, como a magia verde, que é utilizando energias da natureza, mas na verdade essas cores todas, elas dependem muito do uso que a pessoa vai utilizar, né? Se é para o bem, se é para o mal. Então a impressão que o ser humano deixa continua no plano astral. Então o ser humano pode criar um molde, uma fotografia no mundo astral. E o mundo astral é o espelho do mundo físico. Como diz o teorema, tudo que está embaixo é como que está em cima, e o que está em cima é como que está embaixo. Então a sua mente, ela projeta no mundo astral e ela plasma no mundo astral. Quando ela plasma no mundo astral, ela volta para a Terra e ela se materializa no plano terreno. Então tudo que você pensa, ele vai para o cosmos. Ele se materializa no cosmos e depois ele retorna à Terra materializado. E isso vai demorar, pode acontecer
um dia, um ano, 10 anos ou até séculos, né? Dependendo da força que a pessoa utilizar. E aquilo pode concretizar imediatamente ou pode levar um tempo para se concretizar. Mas dependendo da força, tem grande chance de concretizar. Por isso que diz aquele ditado: orai e vigiai, tome cuidado com seus pensamentos, que seus pensamentos possuem força, né? Então, quando a pessoa falece, ela deixa uma imagem no astral. Essa imagem pode ser positiva ou pode ser negativa. Ela pode permanecer durante um tempo, depois ela vai desaparecer, depois de certo tempo, né? Quando a pessoa falece, o corpo físico ele volta à Terra, ele se transforma em outros elementos. Mas as energias espirituais, elas se dispersam. Uma parte vai para o cosmos, né, para outra dimensão, para futuras reencarnações, e a outra parte fica na Terra. Então, ele não se dissolve totalmente, né? Só se o espírito for muito desenvolvido e não necessitar também de deixar uma parte da Terra. Então, ele pode não deixar nada na Terra. Mas as pessoas normais, elas costumam deixar alguma coisa, boa ou não, dependendo da evolução dela, né? Então, o Papos diz assim: o ideal superior de uma pessoa seguiria para planos mais elevados, né? Então, os ideais vão para os planos elevados, os remorsos ficam em planos mais pesados, né? Os fantasmas, as aparições são exatamente isso, os camalocas, aquele corpo de remorsos que ficam assombrando na Terra, né? Então, por exemplo, bom, meus irmãos, então tem outras, então é exatamente isso, né? Então, podemos falar que, segundo Papos, diz assim, que as entidades superiores são diretoras, o fluido astral é a luz astral. Então, ele divide então sobre os elementares, e que todos nós formamos uma egrégora. Essa egrégora, ela é positiva ou negativa. Então, meus irmãos, para terminar esse nosso vídeo, lembrar que a importância dos nossos pensamentos. Os pensamentos negativos, eles vão fazer com que você deixe cargas negativas na Terra. Então, quanto mais positivo você for, se você deixar alguma energia na Terra, que essa energia seja boa, faça o bem aos outros, né? E não seja uma coisa que traga ainda, vamos dizer assim, mais uma poluição espiritual no mundo físico, né? Então essa é a mensagem de hoje, né? Sobre do Papos, né? Sobre o ocultismo, sobre a força do desdobramento espiritual. Então, meus irmãos, para encerrar esse vídeo, queria desejar que todos tenham uma excelente semana, cheia de paz, de tranquilidade. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com outras pessoas. E deixem aqui os seus comentários, o que vocês acharam, as dúvidas que vocês tiveram, para nós sanarmos, ok, meus irmãos? Luz e paz para todos, fiquem com Deus e nos encontramos na próxima semana. Lembrando que todos os domingos, nós temos um vídeo novo, meu Namastê. Às segundas-feiras, a Oração das Almas Benditas, e aos sábados, o Minuto Místico. São os 3 vídeos que postamos durante a semana. E quinta-feira, aquelas mensagens são cadernos de Horens, nas plataformas Instagram, Facebook e no YouTube, né? E temos a mensagem do caderno de Horens também no Threads e no X, plataforma X. Tudo fatiando. E, meus irmãos, luz e paz para todos e até o nosso próximo encontro. Muita paz. Obrigado.